Olá, bem-vindos a mais um episódio. E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Como vai? bem. Tá bom. Gostou do cenário? Acho que o Henry fez um bom trabalho novamente. Ele está pegando jeito com essas coisas, não é? A lógica da verdade. Hoje seremos muito filosóficos. Talvez seja a hora para isso. Todos os outros pregadores têm suas oportunidades de serem filosóficos, então por que nós não? É isso aí. Muito bem. Mas a sua filosofia será baseada na verdade, não há? Eu espero que sim. E veremos se é lógica ou não. Vamos começar com uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado por tudo que fazes por nós. Obrigado por nos dar tua palavra. Pedimos iluminação para compreendê-la e repassá-la. Que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Martin, a razão pela qual esse estudo de hoje foi elaborado é porque todos os argumentos divulgados pelos nacionalistas cristãos, apologetas e todos os outros, dizendo que chegou a hora da igreja assumir o poder por causa da imoralidade e caos no mundo, ah, e que não é possível resolver esses problemas se a igreja não tomar o controle. Bom, parece haver uma forte tendência nessa direção, não é mesmo? Você concorda? Sem dúvida alguma, em todos os lugares o cristianismo está começando a ganhar força para colocar as coisas em ordem, porque o mundo está um caos. Ateus, crentes com bases em crenças religiosas e todas essas pessoas estão meio que em harmonia. Religiosos e não religiosos acreditam que precisamos ter ordem. Creem eles em Deus ou não? Esses ateus são chamados de cristãos culturais, porque eles gostam da cultura cristã. Sim, esses ateus preferem viver numa sociedade cristã do que numa sociedade de outra cultura. Eu pensei então sobre falar a respeito desse assunto, porque ele é relevante para o nosso raciocínio sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo todo com relação à Constituição e estas questões. Vamos começar com uma questão lógica que já vem sendo utilizada há muito tempo. Há milênios, na verdade, para defender o cristianismo como um bastião, ou seja, um exemplo para a sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando chegou o iluminismo, será que eles usaram a lógica para definir as coisas ou tornou-se excessivamente filosófico? Quando você pensa em iluminismo, vamos falar primeiro sobre a reforma protestante. Eles basearam tudo na palavra de Deus. Na verdade, foi um passo simples. Foi fé na palavra. Aí mais tarde você acrescentou a apologética. E eu não gosto da palavra apologética, porque parece que você está se desculpando por algo em que acredita. É verdade, a primeira vez que eu vi o termo, eu achei estranho porque ele significa desculpar-se e não defender. E isso não faz sentido. Você não está se desculpando, mas sim defendendo a palavra. Pois é, eu não gosto da palavra apologética, porque eu não tenho que me desculpar pelo que creio na Bíblia. E mesmo quando eu era ateu, eu tive que conciliar a lógica com as escrituras, porque as escrituras me foram apresentadas de uma maneira tão estranha que parecia uma historinha, uma alegoria. E de repente, tudo teve que mudar de um conto de fadas para a realidade, e é uma mudança bem significativa. Mas as pessoas que defendem a lógica do cristianismo ou os motivos pelos quais são cristãs, frequentemente misturam filosofia à palavra de Deus. Mas não exatamente a palavra, eles misturam a igreja e a filosofia. Aí eu pensei, bom, vamos falar sobre isso, porque temos essa grande questão no mundo hoje, né, sobre a igreja ter que governar e tomar o controle.
Vamos voltar a C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um grande pensador. Este homem era ateu, mas acabou retornando às suas raízes cristãs. Ele era membro da Igreja da Inglaterra e ele atuava nesse meio. Ele era um grande apologista. Ou seja, defensor, né? Isso, defensor do cristianismo, da lógica do cristianismo. E aí ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E tornou-se um livro muito popular. Ele também foi naturalmente o autor de Crônicas de Nárnia, que é uma coleção de histórias infantis que levam você a estabelecer ideias, basicamente. Esse era o padrão de pensamento dele. Ele analisava a sociedade e, ao observar os problemas da sociedade, ele chegava à conclusão de que as escrituras e a sua fé, o seu cristianismo, eram a solução óbvia para todos esses problemas. Assim, ele tornou-se um grande defensor do cristianismo. E meio que de uma forma ecumênica, não denominacional. Então não importava para ele se você era do meio católico, ou do meio anglicano, ou de um contexto protestante. Vamos manter a coisa geral, para que possamos falar apenas do básico, certo? Então muitos apologetas de hoje estão nesta mesma onda dele. Eles não querem arrumar confusão entre as denominações. Se olharmos o livro dele, Cristianismo Puro e Simples, é justamente isso que os editores dirão. Uma das introduções mais populares e queridas ao conceito de fé já escrita. O livro Cristianismo Puro e Simples vendeu milhões de cópias em todo o mundo e realmente é um livro maravilhoso. Há muitos pontos de vista sobre C.S. Lewis. Não há dúvida de que ele foi um grande pensador. Poderíamos até chamá-lo de filósofo, um grande defensor da fé cristã. Existem muitas alegações de que ele estava envolvido com maçonaria, mas aparentemente não há provas de que ele realmente tenha feito isso. Em seus escritos, você não consegue discernir tal coisa. Existem, é claro, filosofias, algumas coisas de contos de fadas, como no Crônicas de Nárnia, mas, basicamente, ele era um cristão muito fervoroso. Ele se tornou cristão novamente acho que era aos 30 anos, né? E ele o defendeu, mas acabou levando alguns golpes da vida, porque sua esposa faleceu logo no início de seu casamento. E isso abalou sua fé por algum tempo. Mas seus escritos são lúcidos e lógicos. Ele tem declarações maravilhosas, mas há um pequeno detalhe que falta. E é sobre isso que eu gostaria de falar no programa de hoje. Como se costuma dizer, esse é um dos mais populares e uma das mais belas introduções ao conceito de fé já escritas. Essa é uma afirmação, entanto. Em uma das introduções à fé cristã mais populares já escritas, C.S. Lewis propõe-se simplesmente a explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos em todas as épocas. Ao deixar de lado as divisões que separam as muitas denominações cristãs, então veja, ele é interdenominacional. Ele oferece uma oportunidade ímpar tanto para crentes quanto para descrentes de conhecer uma defesa poderosa e racional do cristianismo. Ou seja, Martin, ele afirma que o cristianismo é racional e lógico. E em minha própria vida eu também passei por isso. Precisei encontrar lógica para conseguir acomodar o cristianismo. Tive que conciliar minha ciência com a minha religião, e não foi fácil. Mas, uma vez que você passa por esse processo, o cristianismo, na verdade, responde a todas as perguntas que permaneceram sem resposta. Reunindo a célebre série de palestras transmitidas pela BBC durante os anos de guerra, Cristianismo Puro e Simples nos recorda o que é verdadeiramente importante na vida e aponta o caminho para a alegria e a plenitude.
Esta obra brilhante reafirma a reputação de C.S. Lewis como um dos principais escritores e pensadores de nossa era. Eu já li esse livro de capa a capa, e devo dizer que muitos de seus pensamentos são excepcionais, são ao ponto, lógicos. Mas falta uma coisa. O que é que está faltando? E eu acho que precisamos falar sobre isso. Porque, basicamente, a conclusão dele, por ser tão lógica, e porque possui todos esses atributos, e por ser um defensor da moralidade, ele conclui que esta é a melhor maneira de governar a sociedade. Sim. Bem, estamos vendo que até os ateus concordam com isso hoje em dia. Exato, esse é o ponto. Hoje, continuando nessa linha de raciocínio, temos outros grandes pensadores e normalmente eles são associados a grandes instituições de ensino do mundo, como a Oxford, a Cambridge, e eles se conversam nesses meios, mas eles nunca entram nos detalhes. Eles sempre param na base ecumênica da coisa. Eles defendem a Deus, defendem a criação, ou apresentam um excelente argumento em favor da criação, mas não há nenhum tipo de denominação religiosa. Para eles não importa a denominação que você é, basta que defenda o cristianismo. E essa abordagem elimina muitos conflitos. Permite que um cristão de qualquer denominação sente na mesma mesa e bata um papo amigável. Até mesmo com um ateu, eles podem concordar ou discordar em alguns pontos, mas é só isso. Não há uma análise realmente profunda da palavra de Deus. É verdade. Eles não pegam a Bíblia e a dissecam. Eles não pegam a Bíblia e a estudam profundamente. E a partir daí houve várias dessas personalidades proeminentes que vieram e aprofundaram-se na filosofia do cristianismo. John Lennox, sem dúvida, é um homem interessante, e ele tem argumentos muito bons, e, na verdade, basicamente, no mesmo nível que C.S. Lewis teria dito. Então, vejamos o que ele tem a dizer. A ciência surgiu nos séculos XVI e XVII. Uma ascensão meteórica que os historiadores da ciência analisaram e chegaram à conclusão de que um dos principais motores que impulsionaram o surgimento da ciência foi a fé em Deus. Então, longe de a crença em Deus ser um obstáculo para a ciência, ela foi, em primeiro lugar, o que impulsionou o surgimento dela. E isso faz sentido, porque isso dava às pessoas uma base para acreditarem que o universo era racional e acessível, para que assim pudessem fazer ciência. Portanto, eu não tenho vergonha de ser cientista e cristão ao mesmo tempo. E suponho que o principal argumento que aponta, não prova, mas que indica a existência de Deus, é a de que esse universo permite a ciência ser feita. Simplesmente o fato das leis da natureza existirem, e o Richard Dawkins diz que não sabe de onde elas vieram, mas o simples fato delas existirem falam sobre a mente que está por trás do universo que as criou. Falam do seu poder e da sua glória. Portanto, fazer ciência, assim como Galileu e Kepler fizeram, é descobrir os segredos do universo na língua em que Deus os escreveu. John, você me citou dizendo que o universo não tem nem bem nem mal. Você disse que o universo tem exatamente as propriedades que esperaríamos se não houvesse nada ali. E você acrescentou dizendo que isso soa terrivelmente determinista. Isso seria outra forma de dizer que o universo é horrivelmente racional e horrivelmente inteligível. E um dos principais pontos que você vem destacando é este de que o universo é inteligível, que é uma das coisas que precisamos explicar. E você acha que Deus é necessário para explicar isso? O que eu gostaria de saber é como seria um universo ininteligível.
Como poderia qualquer criatura viver como nós vivemos? Como qualquer criatura poderia ter evoluído e sobrevivido em um universo que não possuía esse tipo de inteligibilidade matemática? É o princípio antrópico novamente. Assim como só poderemos viver num universo que tem estrelas, já que você precisa delas para produzir moléculas, então só poderíamos ter sobrevivido em um universo onde existe a racionalidade. Eu não consigo conceber como seria um universo irracional e sem lei. Bem, eu devo dizer que fiquei um pouco horrorizado quando ouvi dizer que o Ramadã está sendo promovido em um país culturalmente cristão como o nosso. E eu me considero um cristão cultural. Eu não sou um crente, mas há uma distinção entre ser um crente e um cristão cultural. Veja, eu adoro hinos cristãos e canções de Natal. Eu me sinto em casa quando estou em meio ao espírito cristão. Neste sentido, eu acho que somos sim um país cristão. Bem, Martin, qual é a conclusão final que podemos tirar de tudo isso daí? É a conclusão de que tá tudo bem se você acredita em Deus e também tá tudo bem se você não acredita nele. Em outra conversa, em outra ocasião, o Lennox estava fornecendo evidências sobre a lógica de tudo que existe, a complexidade do mundo, os indícios de Deus. E o Dawkins acabou dizendo, sabe de uma coisa? De onde veio esse Deus tão complexo? Ao olhar para esse mundo, ele não vê assim um Deus tão complexo. Bom, eu discordo completamente dele. Como fisiologista, eu reconheço a complexidade total do corpo humano, de todas as formas de vida, que são impressionantes. Então, o argumento dele, chamando esse mundo de não tão complexo, não reflete a realidade. Então, sim, esse é um problema grave no mundo. Então, temos essa ideia de que você pode ser crente ou não crente. O que interessa é que os dois concordam que a sociedade precisa de leis e estrutura. E o cristianismo cultural funciona muito bem nisso aí. Os ateus conseguem me ver dentro dele. Eles gostam até dos hinos cristãos, mas não acreditam neles. Sendo assim, é uma questão de lei. E, novamente, o Lennox estava dizendo que a lei, a ordem, até mesmo as leis da natureza, demonstram que existe inteligência. E o C.S. Lewis argumentou que a lei da moralidade, e isso é muito interessante, Martin, porque é sobre isso que vamos falar, que a lei da moralidade é muito sublime. A lei da moralidade que governa o que é certo e o que é errado é inerente a este mundo. Ainda assim, parece que ninguém neste mundo a vive. Bom, de onde surgiu essa lei? Por que ela está lá? E afinal, o que é o cristianismo? Então, tentando encontrar respostas para o dilema do pecado e do crime resultante, os apologetas tentaram encontrar a solução no nacionalismo religioso. C.S. Lewis escreveu seu livro a partir de uma perspectiva ecumênica, embora aderisse aos credos da Igreja da Inglaterra. Ele também busca a solução para as aflições terrenas em uma sociedade governada pela Igreja. E aí está o problema, Martin. A Igreja tem as suas regras, seus regulamentos, e hoje se tornou o bastião que deveria sustentar a sociedade em meio ao caos. Mas será que está tudo bem com a Igreja de hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Igreja tem os seus credos. Eu acho fascinante que o C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, afirma que a solução para superar suas propensões pecaminosas e nossa tendência para pecar esteja nos sacramentos da Igreja. É o verno assunto de que a salvação vem dessas coisas. Exatamente. Então é a Igreja que te dá a salvação. Ao participar da hóstia, que ele diz,
basicamente ser algo irracional, você seria purificado do mal interior. E essa seria a solução para o problema. Nesse ponto eu discordo completamente dele. Eu não sou o único, hein? Por exemplo, o Spurgeon. E ele era um batista, certo? O próprio Spurgeon disse o seguinte sobre a Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra, diz Spurgeon, parece estar totalmente corroída pelo sacramentalismo. É exatamente isso que acabamos de falar, Martin. Ou seja, a ideia de que você tem que fazer algo para ser salvo. Isso, uma cerimônia, um ritual. Você participou da cerimônia, agora está tudo bem. Mas isso torna o cristianismo numa observância de rituais. Fez o ritualzinho, foi para a igrejinha, participou da festinha, tudo bem, está salvo. Agora volte para a sua vida normal. Ora, o cristianismo é isso? De jeito nenhum. É uma transformação interna do eu. E essa transformação faz com que os frutos do Espírito passem a fruir de você. Bem, o que ele continua a dizer? Mas o não conformismo parece estar quase tão gravemente tomado pela incredulidade filosófica. Ou seja, eles estão começando a filosofar sobre sua religião. As filosofias são muito interessantes e podem ser muito racionais, mas falham em captar a essência da questão. Isso é uma ladeira escorregadia, porque quanto mais você se aprofunda nisso, mais você se afasta da narrativa bíblica verdadeira. Aqueles de quem esperávamos coisas melhores estão se desviando um a um dos fundamentos da fé. Em toda sua extensão, creio eu, o próprio coração da Inglaterra está repleto de uma incredulidade maldita que ainda ousa subir ao púlpito e intitular-se cristã. É bem direto, não é, Martin? Então o Spurgeon pega toda essa filosofia e diz, sabe de uma coisa? Tudo isso é uma farsa. É falso. Pode ser filosófico, pode ter todos os atributos positivos, posso sentar e ter uma conversa muito agradável com meu colega ateu e concordarmos sobre muitas coisas. No entanto, nunca haverá realmente um incentivo para realizar uma grande mudança interna. Sim, uma mudança de coração. Exatamente no coração. Então vamos filosofar um pouco em nosso próprio terreno. Olhando para o mundo como ele é, que é o que C.S. Lewis faz, né? Também é o que o Lennox faz. Todos eles fazem isso. Conclui-se que existe uma guerra em curso entre as forças do bem e as forças do mal. C.S. Lewis deixa isso perfeitamente claro em seu livro. E então a questão é, a humanidade tem consciência de um código moral intrínseco, mas parece determinada a violá-lo. A questão é, quem criou esse código, não é? E por que nos rebelamos contra essa lei? Por quê? Porque a humanidade teria dentro dela uma lei contra a qual ela se rebela. Não faz sentido, né? Muito bem, quem propôs o código moral? Teria sido um homem? Proporia o homem um código que ele estivesse decidido a ignorar sempre que surgisse a oportunidade? Não é lógico, não faz sentido. Os evolucionistas consideram tudo segundo a luta da sobrevivência do mais apto. Proteger o seu território é a coisa certa a fazer. Esmagar todos os outros. Por exemplo, pegue um rebanho de cabras. Um macho não possui todas as fêmeas do rebanho? Ora, e se ele pode fazer isso, por que o homem também não pode? Na verdade, se você considerar a sobrevivência do mais apto, isso por si só é contraditório a um código moral. Afinal, você tem que se livrar de qualquer empecilho e impedimento para ser o mais apto. Pois é. Voltando, por que eu deveria me limitar a ter uma só esposa? Por que não ter todas as esposas que eu conseguir? Bem, Salomão teve essa ideia e conseguiu umas 800 mulheres para ele. Bom, algumas religiões por aí dizem, olha, tenha quantas mulheres você quiser. Na cultura africana, por exemplo,
ter muitas esposas é a norma. E no Islã, quantas mulheres são permitidas? No Alcorão, Maomé diz 4. Ou pelo menos ele diz que Alá disse isso, sendo ele uma exceção, é claro, porque ele teve até 12. Então, é uma questão interessante. A questão é, será que o homem proporia um código que ele mesmo estivesse determinado a ignorar sempre que surgisse a oportunidade? Assim, de uma perspectiva religiosa, devemos concluir que, se foi Deus quem propôs esse código moral, então vivemos em um mundo onde as forças do bem e as forças do mal travam uma guerra aberta entre si e, de alguma forma, encontramos-nos presos no meio desse conflito. Isso faz total sentido, não é? Eu creio que sim. Como acabamos de dizer, se você fizer o oposto, se a humanidade viver de acordo com seus próprios desejos, seria um caos absoluto. E aí teríamos o que a esquerda está fazendo nos Estados Unidos. Bem, eu acho que alguns não vão gostar do que eu disse. Enfim. Visto que a paz entre essas duas forças parece impossível, resta ao ser humano apenas uma opção, escolher uma ou a outra. Martinho Lutero já disse isso. Não tentem fazer as pazes entre os dois lados ou serão esmagados. Escolham um dos lados. O próprio Josué disse, escolham hoje a quem servirão. Temos que escolher um lado. Muito bem. Se alguém deseja impor uma moralidade, e é nesse ponto que estamos na história hoje, quem deveria ser o responsável por essa imposição e até onde se pode ir ao fazê-lo? Esse é o X da questão. Poderia algum sistema religioso assumir esse papel e, em caso afirmativo, qual deles? Este é o problema atual do mundo, não é? Sim, em toda parte. O que disse o Dawkins? Eu não quero a moralidade islâmica. Não foi o que ele disse? 100%. Ele disse querer a moralidade cristã, o cristianismo cultural. E o islamita diz, eu não quero a moral cristã, eu quero a lei da Sharia, certo? Portanto, parece haver uma grande variedade de opções quanto à moralidade que deseja se impor. E que tal adotar algumas das culturas de culto aos ancestrais? Aí se poderia ter quantas esposas quiser e seria maravilhoso, não é? E quanto às tribos canibais? Onde está a moralidade deles? Bem, esta é a moralidade deles. Pois é, comer carne humana para eles é normal, é moral. Então, temos um grande problema aí. A verdade é que existe um código moral dentro de cada pessoa chamado consciência que diz o que é certo e errado. E se isso veio de Deus, por que estamos tão empenhados em quebrá-lo? E se estamos determinados a quebrá-lo, então deveria ser maravilhoso forçarmos a sociedade segundo essa lei moral interna. Mas quem deveria impor essa moralidade interna? Se você vive num país cristão, segundo Dawkins, ele mesmo disse ser um ateu, mas aceitar a cultura cristã. Ele gosta até dos hinos cristãos. E o Douglas Wilson disse que, ao ir para um outro país, ele esperaria que o sistema governante daquele país, por exemplo, o Islã, seguisse suas próprias moralidades. Sim, e se for a um país como Israel, ele obedeceria às regras morais do governo de Israel. Ora, mas será que as normas e os padrões mudam quando você viaja de avião? Na verdade, não. Não existem diferentes moralidades, sendo todas corretas ao mesmo tempo. Até mesmo dentro do âmbito cristão, não existem diferentes pontos de vista denominacionais? Ora, qual denominação vai impor a moralidade agora? A única solução para isso é se tivesse um tipo de consenso bem amplo entre eles. Seria possível, então, que aqueles que não aderissem a esse amplo consenso, como alguém sempre disse antigamente, 40 milhões de fumantes em Lexington não podem estar errados? Sim, é a maioria que define a moralidade. Sim. Bem, então isso é muito interessante e faz parte do debate. Agora, o Lewis estava defendendo o cristianismo. E eu também defendo o cristianismo, mas até que ponto eu defenderia a legislação da moralidade? Esse é o ponto que estamos discutindo. Já que é inevitável chegar nesse ponto.
Exatamente, sempre se chega nesse ponto. Tiago, capítulo 4, versículo 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sendo assim, quem é que define o que é bem? Não é a lei? É ela que nos diz o que é certo, não é? Portanto, a lei é fundamental, e o C.S. Lewis reconheceu que a lei é fundamental. Mas ele não compreende o ponto principal da aplicação da lei, porque ele escorrega na questão da religião baseada em credos e vê nisso a solução. Sim, para ele, a solução vai além do que está na Bíblia E na lei. e na lei. Curiosamente, quantas denominações cristãs no mundo hoje rejeitaram a lei de Deus, dizendo que ela foi abolida? Não é? Praticamente todo mundo evangélico, exceto aqueles que dizem que devemos colocar os 10 mandamentos nas igrejas e nas escolas, não é? Mas certifique-se de que não seja a versão bíblica, tem que ser a versão católica. Exatamente. Mesmo aqueles que defendem o cumprimento da lei, eles querem manter um tipo de lei que acaba servindo a eles mesmos. Sabe o que é interessante? Se você fizer o catecismo da Igreja Católica, você sabe que eles rejeitaram o segundo mandamento, não é? Sim, o das imagens. Então, eles acabaram com 9 mandamentos, mas para continuarem com 10, dividiram o 10º em 2 partes, certo? Assim, eles têm novamente 10 mandamentos, mas sem um dos originais. Bom, os protestantes que baseiam a sua fé na Bíblia adotam qual versão dos 10 mandamentos? Eles adotam a versão católica. Bem, na catequese dessas denominações cristãs, eles modificaram um pouquinho. Eles inverteram o 10º e o 9º mandamento, que na verdade é um mandamento só, e inverteram a versão católica. Ou seja, o 9º mandamento católico diz: não cobiçarás a mulher de outro homem, e o 10º mandamento católico diz: também não cobice nenhum de seus bens, certo? Aí essas outras denominações simplesmente inverteram isso. Colocam os bens no 9º e a mulher no 10º. Apenas inverteram a ordem do mandamento católico. Mas continua não sendo bíblico. Então, qual é a lógica de defender a Bíblia como a verdade, como está aí na tela, só que no fim das contas aceitar outra versão dos 10 mandamentos? Não há lógica alguma nisso. Pois é. Vamos analisar essa questão. O fato de existir um padrão, uma norma para o bem, implica a existência de um bem supremo que nenhum de nós parece alcançar. Saber o que é bom e ser incapaz de concretizá-lo significa que possuímos uma natureza caída. Você concorda com isso? Claro. Muito bem. A própria existência de um padrão indica que alguém o estabeleceu. Alguém escreveu essa norma, especialmente considerando que ninguém o cumpra, certo? Muito bem. E se esse alguém espera que isso seja observado, inclusive sob pena de morte, porque o salário do pecado é a morte, é o que está escrito em Tiago, não é? Então tal padrão deve ser real e, teoricamente, alcançável, a menos que alguma força o impeça. Muito bem, então temos a norma do que é bom. Ninguém consegue chegar lá, mas ainda assim é necessário, do contrário você morre. O que está então impedindo as pessoas de alcançar esse objetivo? Alguma coisa. A Bíblia chama isso de natureza pecaminosa. Isso sugere uma batalha entre as forças do bem e do mal. Se reconhecemos que a lei é boa, mas falhamos em cumpri-la, isso implica a necessidade de um auxílio externo, caso desejemos alcançá-la. Porque temos uma norma do que é certo aqui. Eu não alcanço essa norma. Mas se ela é exigida de mim, então será que terei alguém para me ajudar a alcançá-la? Essa é a questão. Eu preciso de ajuda para isso. Agora, será que há alguém empenhado em me ajudar? Esse é o grande ponto. E uma vez que esta ajuda tem um fundamento moral,
ela deve vir de um ser moral, engajado o suficiente para desejar me dar esta ajuda. Veja que tudo isso é filosófico. Em nenhum ponto o nome de Jesus é mencionado. É pura lógica. Há uma norma moral no mundo que ninguém segue, ninguém consegue alcançar. Basta olhar os noticiários, certo? Essa norma moral precisa ser mantida para que se viva em sociedade. É por isso que existe a polícia e tudo mais, certo? Para certificar-se de que as pessoas cumpram a norma moral. É por isso que os tribunais estão tão ocupados e porque esperamos anos até que um caso na justiça seja concluído. E também porque as prisões estão superlotadas. Obviamente não está funcionando muito bem. Não, eles não estão conseguindo. Não importa quantas surras você dê nas pessoas, quantas prisões você imponha, parece que as pessoas simplesmente seguem o seu próprio caminho. Sem falar que as prisões não mantêm ninguém lá dentro, né? Os criminosos são liberados e voltam a fazer tudo o que faziam antes. Parece que a sociedade não está sendo bem sucedida nisso, né? Então a moralidade foi por água abaixo. Ainda assim, temos que descobrir de onde veio essa moralidade. Muito bem, então a sociedade está cada vez pior. Basta ler no jornal, certo? Uma pessoa é morta e toda a força policial do país está em alerta. A caçada a um homem levou a que pessoas avançassem contra multidões, matando centenas. E há anos de processos judiciais a serem julgados, e o cara que fez isso ainda vai sair impune, certo? É um caos total. Definitivamente está tudo de cabeça para baixo. Então não conseguimos alcançar essa moralidade. Precisamos de ajuda. Alguém deve ter criado um código moral que ninguém segue. Muito bem, vamos continuar com a nossa filosofia. Então temos que nos perguntar, ok, mas por que o cristianismo? Por que não o paganismo? Por que não a nova era? Por que não o Stonehenge? Por que não o culto aos ancestrais? Por que justamente o cristianismo? A resposta é que somente o cristianismo parece resolver o dilema: reconciliar os três antagonistas irreconciliáveis, ou seja, a lei, a graça e a justiça. Estes são os três antagonistas. Eles estão em lados opostos, lutando um contra o outro. Sim, estão brigando entre si. E se você ler as Escrituras, parece que isso aconteceu até mesmo lá no céu, não é? Sim, foi lá que tudo começou. Houve uma discussão lá em cima sobre a lei, a graça e a justiça. Será então que existe algum sistema religioso que apresente um cenário semelhante, onde esses três antagonistas são reconciliados? A resposta é sim. A lei, a graça e a justiça podem ser reconciliadas sem romper o domínio que cada uma delas tem individualmente em sua prerrogativa exclusiva de exercer seu poder sem contradição. Bom, deixa eu explicar isso para todo mundo, Martin. A lei diz que se você me desobedecer, você morre. Já a graça diz, se você me desobedecer, eu te perdoo. Ou seja, é uma contradição, né? Porque a lei diz, eu quero justiça. Já a graça diz, não, eu quero perdão. Parece que estão brigando entre si. Então esse dilema encontra solução em apenas um sistema religioso existente, que é justamente o cristianismo. Não existe nenhum outro sistema religioso em todo o mundo que resolva esse dilema aí. O Islã não faz isso. O paganismo não faz isso. O culto aos ancestrais não faz isso. Portanto, deve ser o sistema no qual encontramos a resposta definitiva para a questão de qual é a verdade. Mas as Escrituras nos dizem o que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade.
Será que Dawkins luta contra a palavra de Deus? Sim. A lei e os mandamentos são a verdade. Será que essa igreja se opõe a ela? Tá. O que está acontecendo aqui, Martin? Parece que está tudo errado. Parece que há algo impedindo isso, né? Pois é. A palavra é a verdade. E não nos esqueçamos dessa. Está ali na tela para todo mundo ver. Mas, Martin, essas verdades não valem nada se não tivermos esta verdade final aqui, ó. A maior verdade de todas deve ser encontrada no indivíduo que reconcilia estes três grandes antagonistas, ou seja, a lei, a justiça e a graça, sem violar o domínio da graça, da lei e da justiça. Então, essas três coisas precisam se reconciliar. E este é aquele que afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo reconcilia essas três coisas. Sim, é aí que entra a reconciliação. E somente aí. O Islã não concilia a lei, a graça e a justiça. O shintoísmo não resolve também. O hinduísmo, muito menos. Só o cristianismo concilia as três coisas. E o único indivíduo que consigo encontrar em toda a Bíblia que faz isso é o próprio Jesus. Ok? Muito bem, vamos falar sobre arrogância. As declarações e afirmações mais arrogantes encontradas na Bíblia são afirmações de Cristo. Será que o que eu disse é muito duro, Martin? Bom, seria se não fosse verdade. Ah, tá. Bem, esse é justamente o caso. Bom, essas afirmações só podem ser verdadeiras e não arrogantes se Jesus for de fato Deus. Esse não é um motivo de discórdia no mundo religioso? Com certeza. É enorme, não é? É um grande problema no mundo religioso. O Islã não aceita isso. De jeito nenhum. Mesmo várias denominações cristãs não aceitam que Jesus é Deus. E algumas denominações parecem concordar que Jesus seja Deus, mas apenas sob a condição de que nós também sejamos. E isso está no Catecismo da Igreja Católica. Bem, quais são essas declarações arrogantes de Jesus? Veja, algumas pessoas podem ficar indignadas ao nos ouvir dizer isso, mas pare para pensar. Imagine eu dizendo isso para você, tá? Imagine que eu chegasse para você e dissesse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim, tá? Você não ia concordar que eu dissesse isso para você. E vice-versa também. Se eu dissesse a você, olha, eu perdoo todos os seus pecados, tá? Ora, isso me faz parecer um ser sobrenatural, não é? Ou se eu te dissesse, olha, Martin, todo o planeta, inclusive você, deve se ajoelhar perante mim, tá? Vai se acostumando com isso. Ajoelhe-se. O que você diria? Eu não ia concordar mesmo. Ia te chamar de arrogante. Iria, não é? Bom, e se eu dissesse a você, Martin, todo o juízo foi me entregue. Eu sou o único juiz do universo e de tudo o que acontece aqui. Sem dúvida, se viesse de você, isso seria arrogante. E se eu dissesse, Martin, eu vou te ressuscitar no último dia, tá bom? Bem, isso faria de você Deus. Só Deus poderia fazer isso. E se eu dissesse a você, Martin, que sem mim você não pode fazer nada? O que você diria, Martin? Olha, Walter, a porta tá logo ali. Vai embora, vai. E se eu dissesse, Martin, além de mim não há mais ninguém? Aham. Eu nem sei o que eu diria a você, Walter. Mas você entende o que eu quero dizer? Sim. É um grande problema, não é? A verdade é que a pessoa que disse essas frases Ou é o maior mentiroso que já existiu em todo o planeta, ou o próprio Deus, certo? Martin, como é possível aceitar essas declarações sem fazer concessões? Eu acho que é por causa disso, por causa do contraste. Ele lavou os pés dos discípulos, ele curou o leproso, ele carregou a cruz, ele ressuscitou os mortos, ele suportou a contradição dos pecadores, ele carregou suas dores.
tal indivíduo só pode ser Deus. Com certeza. Porque ele declara quem ele é e depois faz tudo para te ajudar. Muito bem. Então, na Bíblia, até Jó disse: eu aguardo pelo dia de um homem. Eu aguardo por um intercessor, porque ele não consegue chegar lá. Ele precisa de ajuda. Alguém criou um código moral que eu não consigo seguir. Portanto, eu concluo que alguma coisa aconteceu que me fez perder a capacidade de seguir esse código moral. Mas será que Jesus está engajado para me ajudar nisso? Em me dar misericórdia, sem ao mesmo tempo infringir as exigências da lei? E se ele mesmo tomar sobre si as consequências da lei? Porque a lei não pode ser abolida. Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para arcar com as consequências dela. Ele veio para pagar o preço em meu lugar, para assim te dar a absolvição caso você aceite as condições. Seria esta uma possibilidade? Esta é a única possibilidade. Isto é defender o cristianismo. Eu acredito que esta seja a única solução plausível, porque é lógica. Ela oferece uma solução para um dilema incrível. E a resposta está justamente aí. Mas como implementar isso? Bom, vamos analisar a lei e o evangelho. Um evangelho sem lei não é evangelho algum. Porque o evangelho é a boa notícia da salvação do pecado. Ora, pecado é transgressão da lei. Se você elimina a lei, não há mais necessidade de um evangelho. Não é? Isso é lógico. Portanto, o evangelho sem lei não é evangelho. Não seria necessário um evangelho. As boas novas não seriam nem mesmo necessárias. Você não teria que aceitar nada. Pois é. Bem, todos esses pensadores que ficam presos aos padrões de suas denominações, ao invés de ficarem presos no que diz a Bíblia, todos eles reconhecem a importância da lei. Mas eles não se aprofundam no verdadeiro problema, no porquê não conseguimos manter a lei e no porquê somos perdoados apesar disso. Martin, você é uma pessoa convertida? Sim. Eu acredito que sim. Eu não faço as coisas que costumava fazer. Você se tornou um bom garoto, não é? E todos os seus padrões de pensamento agora são totalmente puros, da manhã até a noite, certo? Não. Com certeza não. Infelizmente. Quem não está fazendo o trabalho direito, então? Eu não estou. Certo. Você está em constante progresso? Isso sim, com certeza. Veja, eu sou bem mais velho que você. E ainda assim, não consegui me livrar da natureza pecaminosa. Somente depois que esse corpo vil for transformado num corpo glorificado, aí ficarei totalmente livre da natureza pecaminosa, dessa coisa que atrai para o pecado. Então, precisamos de ajuda hoje? Sem dúvida alguma. Muito bem. Vamos continuar com a nossa pequena discussão aqui. Se o pecado é a transgressão da lei e a salvação custa a vida do Filho de Deus para que a justiça seja satisfeita, então nem a lei e nem a penalidade podiam ser contornadas. Portanto, obviamente, a lei permanece em vigor, imóvel. Ela te condena à morte. Só que eu não posso ter a graça, ou seja, ser perdoado, sem violar a lei. Agora, se Jesus pagou este preço da lei, não significa que a lei permanece válida, mas ainda assim a justiça foi satisfeita? Eles se erguem como pilares inabaláveis a partir dos quais nem um tio nem um jota podem ser removidos. Por que então as igrejas acabaram com a lei de Deus? Por puro egoísmo. Para que possam fazer o que bem quiserem, não é? Deve ser. Elas não querem que a lei de Deus continue em vigor. Mas Jesus não confirmou que a lei permanece válida? Só que as igrejas hoje contradizem Jesus. Pelo menos a maioria delas. E algumas outras disseram que mudaram de opinião. Só que adotaram uma lei diferente da Bíblia. Ou seja, elas colocaram o homem no lugar de Deus.
Portanto, a penalidade da lei permanece válida, só que ela foi cumprida, a justiça foi feita, ela foi satisfeita pela morte de Jesus. Jesus pagou a pena, ele cumpriu a lei. Por isso devemos tudo a ele. O salário do pecado é a morte, mas ele pagou por mim. No Evangelho, a saída foi encontrada, o dilema foi resolvido, mas a que preço? Se lermos Salmo 89, versículo 14, diz que a justiça e o juízo são a habitação do teu trono. Veja aqui, justiça e juízo. Já conversamos sobre isso. É a lei e o juízo. Eles são a morada do teu trono. Eles são imutáveis. E a misericórdia e a verdade vão diante de ti. Ops, temos um problema aí. São coisas opostas. E o espírito de profecia diz que a justiça tem uma irmã gêmea que está sempre ao seu lado, que é a misericórdia e o amor. Que declaração linda, não é mesmo? Somente o cristianismo une as duas coisas. Nenhuma outra religião faz isso. Então eu sou um defensor cristão. O verdadeiro cristianismo, né? Porque infelizmente alguns só conseguem se fixar em um ponto ou em outro. Não conseguem unir os dois. Se você nega um deles, aí fica com o cristianismo pela metade. Isso não é cristianismo. Você nem se pode chamar de cristão. O Spurgeon disse isso. Vocês se tornaram tão voltados para rituais e ainda têm coragem de pisar no púlpito e se chamarem de cristãos? Quem não une essas duas coisas não se pode se autodenominar um cristão. Quem quer ser um cristão precisa unir os dois. A lei e a misericórdia. Naturalmente, isso levanta outras questões. Estamos seguindo uma linha filosófica aqui. Estamos avançando, né? Vamos chegar a um lugar. Mas a próxima pergunta é, por que Deus criou uma lei que ninguém vai cumprir? E por que Deus permitiu esse caos, essa morte e o sofrimento deste mundo? Essa é uma pergunta que surge para a maioria dos ateus. É a pergunta que eles querem que seja respondida. C.S. Lewis se dirige a eles? Tentando responder a esta pergunta, C.S. Lewis escreveu em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Se uma criatura é livre para ser boa, então ela também é livre para ser má. Caso contrário, não seria livre. Eu concordo. Perfeita declaração. Cada um escolhe o caminho que quer seguir, e a liberdade de escolha é totalmente essencial. E então ele escreveu esta citação que eu gosto bastante. Uma vaca não pode ser muito boa nem muito má. Um cachorro pode ser tanto melhor ou pior. Uma criança, melhor ou ainda pior. Um homem comum, ainda mais. Um gênio, ainda mais. E um espírito sobre-humano, o melhor ou o pior de todos. Você concorda? Creio que sim. Eu concordo com ele. Então, Martin, se tivéssemos que pensar sobre isso, por que existe tanta miséria nesse mundo? Eu concluiria que a infelicidade é o resultado da tentativa de encontrar algo além de Deus para torná-lo feliz. Eu concordo. Isso é a definição de miséria. A história demonstrou a falácia desta suposição, e a sociedade percebe isso. Como a sociedade americana no momento em que somos uma nação sob a proteção de Deus. Precisamos trazer Deus de volta. Mas eles confundem Deus com igreja. Sim, é isso mesmo. Muito bem, vamos ao que interessa. Queremos chegar à questão principal. É correto que um sistema religioso legisle sobre a moralidade? Essa é a nossa pergunta. Você concorda que a Bíblia é totalmente explícita ao afirmar que o amor é o princípio da lei? Sim. Então temos a lei nas duas tábuas de pedra. A primeira enfatiza o amor a Deus. E a segunda enfatiza o amor pela humanidade, pelo seu semelhante. E veja, Martin, você não vai acreditar na dificuldade que eu tive para encontrar na internet os 10 mandamentos que tivesse a lei na sequência correta nas duas tábuas. Sim, eu acredito. Os 4 primeiros na primeira tábua e os 6 na segunda. Todo mundo mistura tudo nas duas tábuas. E só isso já é importante.
Sim, porque já explica por que a sociedade está enfrentando tantas dificuldades. Eu finalmente encontrei uma imagem. Essa daí que eu achei. É claro que está tudo parafraseado, não tem todos os mandamentos completos ali, mas não existe nada na internet que mostre como é de verdade. Então eu tenho que me contentar com esta imagem aí. Muito bem, vamos falar sobre os princípios da lei. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Martin, é aqui que tudo começa. É a primeira tábua? Exatamente. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Ao dizer esses dois mandamentos, será que Jesus queria dizer que a partir dele só existem esses dois? Não, ele disse que nestes dois mandamentos se resumem todos os mandamentos da lei. Então, os 10 mandamentos ainda ficaram hoje. Se eu tivesse que fazer um resumo da primeira tábua e um resumo da segunda, eu colocaria dessa forma. Se você ama Deus, você não terá outro Deus além dele. Não praticará idolatria, não usará o nome dele em vão, e passará um tempo especial com ele, em um dia que ele escolheu para isso. Ele, não a gente. Exato. E se eu amo a humanidade que ele criou, isso começa na família. Eu terei respeito pelos meus pais, eu não quererei matar ninguém, eu não quero mentir, roubar, assaltar e cobiçar. Porque essas coisas fazem todo mundo infeliz. Então eu não faria essas coisas se eu amo o meu próximo. Neste caso, você não está centrado em si mesmo. Ou seja, sem egoísmo. Essa lei aí não tem traço nenhum para o egoísmo. Sim, é uma lei altruísta. E, aliás, é a única lei que engloba coisas como não cobiçarás. Como você acha que os juízes da terra legislariam contra a cobiça, Martin? É impossível. Só se pode legislar sobre a transgressão da cobiça, ou seja, o roubo em si. Muito bem. O amor é o princípio da lei, certo, Martin? Certo? Portanto, os dois grandes mandamentos não podem ser revertidos. Ah, mas isso é provavelmente o mais importante. É o primeiro, disse ele, o maior, o grande, e o outro é semelhante a este. É interessante, né? Portanto, colocar o amor ao próximo acima do amor a Deus, em outras palavras, é servir ao próximo, não a Deus. Colocar a comunidade ou o chamado bem comum acima de servir a Deus é pura idolatria. E você precisa de outro legislador se quiser fazer isso. Ou seja, se quiser servir a sociedade acima de servir a Deus. Não se coloca o homem acima de Deus. Quando a lei da comunidade, da sociedade, se sobrepõe à lei de Deus, a sociedade se corrompe e sua destruição torna-se inevitável. Essa é uma afirmação muito dura, né, Martin? Sim, mas é verdade. Quando a justiça serve à nação em vez de servir a Deus, o resultado é a tirania. Porque todos aqueles que querem servir a Deus, em primeiro lugar, irão acabar entrando em conflito com o sistema. É uma coisa perigosa. É como se a filantropia estivesse acima do evangelismo. Muito boa observação, Martin. A tirania eventualmente leva à rebelião aberta, porque para o homem a opressão é pior do que a morte. Surge então a questão: por que Lúcifer se rebelou? Quando ele se rebelou, ele não acusou Deus de ser um tirano? Sim. Porque Deus estabeleceu a sua lei. Lúcifer disse que isso é opressão porque ninguém consegue obedecer à lei dele. Mas a lei de Deus é amor, certo? Vamos analisar isso um pouco mais a fundo antes de prosseguirmos. Eu diria, Martin, que a rebelião de Lúcifer não se baseava na questão da opressão, porque não havia opressão no céu. Baseava-se no orgulho, egoísmo e sede de poder.
Exatamente como qualquer tirano na história já demonstrou. O pecado da avareza é o desejo de acumular cada vez mais coisas para si mesmo. Vai contra as leis da natureza. A ganância na indústria leva à destruição do meio ambiente, e nós já vimos isso. E sabe, os sistemas religiosos não usam isso para dizer que precisamos de leis? Sim. E veja, o meio ambiente, ou seja, a natureza que Deus criou, funciona no dar e receber. Também funciona sobre essa lei, né? A ganância pessoal está sempre associada à destruição de relacionamentos. Não é mesmo? O domínio traz infelicidade, seja enfrentado por meio da submissão ou da rebelião. Se alguém está constantemente dominando sobre você e você se submete a isso, você será constantemente infeliz. Até mesmo a pessoa que está no controle não é realmente feliz. E se você se rebelar contra essa pessoa, os dois serão violentos e infelizes. Então, o egoísmo e o orgulho são as causas fundamentais do pecado. 100%. O narcisismo não é um transtorno mental. É a própria imagem de Satanás e parte da natureza caída. Quem é assim tem a natureza de Satanás sobre si. O narcisismo é uma escolha. Sim, O narcisista não tem um dano cerebral. não se pode justificar isso psicologicamente. É preciso precaver-se contra ele com o mesmo zelo com que se evita os pecados da luxúria e da lascívia. O governo de Deus é a antítese dos governos dos homens. É o oposto. Se você ama o mundo, não pode amar a Deus. O amor pelo mundo é ódio a Deus. A Bíblia é clara sobre isso. Pedir por um rei terreno é rejeitar a Deus. E a Bíblia é clara sobre isso. As consequências disso são inevitáveis. Para cada rei piedoso, há 1000 ímpios que trazem consigo as consequências inevitáveis. Tenha cuidado, muito cuidado, com o espírito de que você participa e com quem você permite que seja soberano sobre a sua consciência. Concorda? Sim. Exercer domínio autoritário sobre os outros não é força, mas fraqueza. Na verdade, você está defendendo sua fraqueza ao se impor sobre alguém. A impressão externa pode ser de que você é forte, mas por dentro você é fraco. Martin, esta é uma batalha travada constantemente em nosso ambiente. Começou lá com Lúcifer e ainda não terminou. Vemos isso diariamente em todos os lugares. A sabedoria mundana e até mesmo o cristianismo baseado em credos não conseguem compreender a sabedoria de Deus, nem é possível que entrem em harmonia com ele. Essa afirmação também é dura, mas ela faz parte da minha filosofia aqui. Muito bem, vamos falar sobre inveja. A inveja está intimamente ligada à cobiça. É um fluxo de saída, né? E ela não tolera a felicidade alheia. A inveja não consegue tolerar a felicidade dos outros. Seria preferível destruir a felicidade de ambas as partes a ver uma delas prosperar. Imagine 2 mulheres apaixonadas por um homem, ou mesmo um homem apaixonado por 2 mulheres. Imagine a inveja e a discórdia que acompanham essa situação. É por isso que a Bíblia diz que um presbítero deve ser marido de uma só mulher. Essa é a norma que Deus estabeleceu. Quando Deus instituiu o casamento de Adão e Eva, foi entre um homem e uma mulher, ou homem e uma mulher. E se você observar as Escrituras, aqueles que não seguiram este modelo tiveram muitos problemas. É verdade. Com certeza tiveram muitos problemas. Veja todas as nações que surgiram desse problema, né? Estão sempre em conflito. C.S. Lewis diz o seguinte: se a avareza é o pecado daqueles que têm contra aqueles que não têm, então a inveja é o pecado daqueles que não têm contra aqueles que têm.
Eu concordo. Vamos analisar isso um pouco mais a fundo. O orgulho se disfarça de Deus. Você acha que essa afirmação é justa? Isso é idolatria? O perfeccionismo na religião, e agora estamos entrando num ponto bastante controverso, também é orgulho. O orgulho é a base do pecado. Portanto, o perfeccionismo é, na verdade, um pecado. Veja, o problema é que se você acredita que você é perfeito, E que você é salvo por causa da sua perfeição, mesmo que você não diga isso com a sua boca, mas Deus sabe que você tem orgulho e egoísmo no coração. se lembre do publicano e do fariseu? Exatamente. Qual deles foi justificado? Aquele que estava cheio de orgulho ou o que se humilhou? E o fariseu estava orando a Deus. Sim, o exterior dele era maravilhoso. Ele dava o dízimo, era um reformador da saúde, fazia tudo. Quando o orgulho se mistura com o egoísmo, torna-se um senhor cruel e estabelece seu próprio reino, ao qual todos são forçados a se submeter. Sabe, eu só queria dizer que as pessoas devem ter muito cuidado ao dizer eu não sou egoísta. Antes de fazer essa afirmação, basta verificar o que o egoísmo pode acarretar. Eu tenho medo das consequências do orgulho. O orgulho pode te levar muito fundo, especialmente na política. O orgulho transforma até mesmo Deus em servo da criatura. Mas geralmente o orgulho dispensa a Deus. A única cura para o orgulho é a morte. Pura verdade. Veja, você pode se apoiar na Bíblia e ainda assim ser orgulhoso. E mesmo que você fale sobre Deus, ainda assim pode estar deixando ele de lado. É verdade. E Martin, é isso que Deus exige de nós. Ele exige que a nossa arrogância morra. Jesus precisou morrer para isso. Vamos analisar. Orgulho. Todos os vícios comuns provêm da nossa natureza animal. Mas o mesmo não se aplica ao orgulho. Esse vem diretamente do inferno. O C.S. Lewis também reconheceu isso. Mas para ele a solução é sempre a igreja no controle. Isso é um grande problema. Os vícios comuns podem ser amigos de si mesmos ou dos outros. Mas orgulho não, ele é independente. Portanto, se você bebe, ou fuma, ou é glutão, ou tem imoralidade sexual, tudo isso anda de mãos dadas e adoram agarrar-se uns aos outros como amantes. É verdade, a bebedeira, o sexo ilícito, a gula, todos são grandes companheiros. Eles adoram caminhar juntos, como amantes. Esses vícios, né? Sim, esses vícios. Também não se importam com companheiros de jornada que compartilham os mesmos vícios, pois o pecado não gosta de pecar sozinho. O pecado é assim mesmo. Sim, ele sempre tenta puxar alguém junto com ele. Todo mundo gosta de um amigo para pecar junto. Mas o orgulho é único. O orgulho é inimizade contra Deus e contra o homem. O orgulho constantemente olha para todos com desprezo. Por isso, é-lhe impossível olhar para o alto e ver a Deus. Sim, o orgulho sempre olha de cima para baixo. Ele nunca olha para cima para ver Deus. O C.S. Lewis disse algo semelhante, só estou modificando ligeiramente. E você diria que todos esses vícios, a bebida, o fumo, a gula, a transgressão do sétimo mandamento, a pedofilia, todo esse lixo no mundo é transgressão da lei de Deus? Claro. Mas o orgulho não é realmente enfatizado em nenhum lugar, exceto na primeira tábua dos 10 mandamentos. E talvez no 10º mandamento. Portanto, o diabo adora curar uma pequena falha, te dando uma ainda maior. O C.S. Lewis também disse isso. Da perspectiva dele, o maior presente que ele pode lhe dar é o orgulho. Que presente de grego, hein? Ele o ajudará a curar uma alergia se puder te dar um câncer no lugar.
Se ele conseguir curar sua falta de intemperança e lhe der orgulho em seu lugar, ele estará rindo de satisfação. Vamos pegar um reformador de saúde, por exemplo. Se a reforma de saúde faz você se sentir superior aos outros, ela se transforma em deformidade de saúde. Mas, se conduz à gratidão e ao serviço, é como óleo que escorre da barba de Arão. É uma questão de atitude. É possível legislar atitudes? Não. Sabe de uma coisa? Eu sempre digo, não é o que você faz, mas como você faz. Você pode fazer a coisa perfeita, mas se fizer isso como atitude de orgulho no coração, não vale nada. Uma pessoa pode ser muito educada e gentil, mas não significa que esteja salva. Portanto, o substantivo orgulho não é necessariamente o mesmo que o adjetivo orgulhoso. Se o adjetivo orgulhoso se refere à admiração por alguém fora de si, como ter orgulho de sua esposa, filhos, sua religião, sua família, sua igreja, neste caso é um atributo positivo. Eu entendo. Eu não quero dizer submisso, mas um orgulho suave, porque ele eleva outra pessoa fora de você. Sim, ele não é voltado para você. Se os mesmos exemplos fazem você se sentir melhor do que os outros, então isso se torna pecado. Na verdade, a verdadeira humildade nada mais é do que a liberdade em relação ao orgulho. O verdadeiro orgulho não se submete, ele não se curva diante do... Já a humildade, longe de transformar alguém em capacho, como a falsa humildade tende a fazer, é algo que enobrece. Para tudo o que é genuíno, o diabo tem uma imitação. E às vezes a gente não consegue enxergar. A gente vê humildade, mas na verdade é orgulho. Como legislar sobre isso, Martin? Não dá. A falsa humildade nada mais é do que orgulho disfarçado. Ou seja, hipocrisia. Chamamos isso de hipocrisia. Mas a verdadeira humildade eleva a alma acima do orgulho. Ela coloca o indivíduo no nível de olho com Deus e o homem. Você pode acreditar com toda sinceridade ser diferente, mas isso não te torna melhor. Por exemplo, se eu tiver um diploma, eu sou melhor do que você? Bem, isso é exatamente o que ensina o mundo. Na verdade, é aí que está o problema. Posso até ter mais conhecimento sobre um assunto específico do que você, mas isso não me torna melhor do que você. Nada faz uma pessoa menor que a outra. C.S. Lewis escreveu: o bem e o mal crescem a juros compostos. Eu achei interessante esta afirmação dele. Eu gosto de muita coisa que ele escreveu. Eu entendo e faz todo sentido, porque se você pensar bem, como me ensinaram juros compostos, você começa de um jeito e depois cresce exponencialmente. Então, se você vai pelo bem ou pelo mal, ambos vão crescer exponencialmente. E sempre estarão em conflito um contra o outro. Pequenas decisões podem ter grandes resultados, seja no caminho do bem ou no do mal. Agir com base na convicção é uma maneira segura de fortalecer essa convicção. Isso é verdade. O caminho do cristão não é apenas um caminho de fé. Nós temos que agir conforme esta fé. Comece a agir como se já estivesse salvo. E o que isso diz sobre o crescimento cristão? Fé sem obras é morta. Verdade. Muito bem, agora vamos ao cerne da questão, a razão fundamental por trás de toda essa reflexão filosófica. As pessoas devem estar cansadas de filosofar. Lei e legislação. Aqui está novamente a declaração de Jesus que a lei é resumida em dois grandes princípios, amor a Deus e amor ao próximo. E agora surge a questão, especialmente considerando para onde estamos caminhando. Será que a primeira tábua, que é o amor a Deus, pode ser legislada? Eu acho que não. Com certeza não. E se pudesse ser legislada, quem deveria legislar sobre ela? É aí que entra o problema. Se quisermos legislar sobre isso, Deus deve fazê-lo. Se eu fosse o Dawkins, por exemplo,
e o imã muçulmano dissesse, vou fazer a lei da Sharia, será que o Dawkins teria um ataque de fúria? Claro que sim. É o que ele disse naquele vídeo anterior, não é? Eu teria um ataque apoplético porque eu sou um cristão cultural? E o inverso também aconteceria, a mesma coisa. Então, eis a pergunta, Martin. O cristianismo baseado em crenças pode ser transformado em lei? Com certeza não. Porque um credo é a sua compreensão particular daquilo que você acredita, mas não necessariamente o que a Bíblia diz. Como guardar o domingo, por exemplo. A Bíblia não diz isso, mas é o credo de muitos. Eu estava pensando, se você legislar a primeira tábua dos 10 mandamentos, na verdade isso já foi feito. Já foi? Sim, já foi. Está na Bíblia. Deus decretou isso. Ah, O problema, é que o homem quer legislar. a questão é essa? Mas já fizeram isso na Idade Média. Isso mesmo, já legislaram isso na Idade Média. E qual foi a consequência? Morte? Perseguição? Sangue por toda parte. Os pais fundadores dos Estados Unidos disseram que não queriam que o sangue derramado na Europa também fosse derramado na América. E, para tal, o Congresso não fará nenhuma lei estabelecendo religiões. É isso mesmo. E vale dizer que esse problema não foi apenas unilateral. Quando os protestantes começaram a estabelecer credos, o sangue correu dos dois lados. Pois é. Então, todos concordamos que existe um padrão moral. Vamos resumir tudo, né? Existe um padrão moral e a humanidade não é boa em segui-lo. Então tem que haver uma solução. Alguém estabeleceu esse padrão moral que ninguém consegue seguir, né? E é aí que entra em cena o Evangelho. Então, se alguém guardou esse padrão moral e permite que você o guarde, seria você ou outra pessoa? Naturalmente, nós já mostramos que não conseguimos. Ainda que você pareça conseguir, não importa o quão arrogante você seja em sua mente, você não consegue seguir esse padrão. Bom, as igrejas têm autoridade moral para introduzir algo do tipo, para impor algo que nem mesmo elas cumprem? Claro que não. Veja isso daqui, Martin. A Arquidiocese de São Francisco concorda em pagar 395 milhões de dólares para arquivar processos de abuso sexual infantil. Isso é de agora, Martin, 2026. E são essas mesmas organizações que querem legislar sobre moralidade. Veja só, na verdade eles estão mostrando e provando que o eno perdido é sobre quem eles querem pôr essa moralidade deles. E ela é baseada em credos. Significa que a igreja é a sua salvadora. Sua prática sacramental é sua salvação. Isso não é bíblico. A Arquidiocese Católica de São Francisco concordou. E veja, isso é apenas uma diocese do mundo. No mundo há centenas como ela. Concordou pagar 395 milhões. Ora, como se fosse possível pagar pecados morais com dinheiro, Martin. A única coisa que pode pagar por isso é o sangue do cordeiro. Esta é a única maneira de se obter a cura. Tá, e se pagarem 395 milhões? Será que acham que o problema acabou? Eu não sei. Eles só querem abafar a situação e jogar por debaixo do tapete. E não importa que seja a Arquidiocese Católica. Não. Poderia ser a Diocese Adventista do Sétimo Dia. Não importa a denominação. O pagamento de indenizações jamais os livrará das consequências. Só o sangue de Jesus pode pagar por isso. E para que isso aconteça, eles têm que se despedaçar contra a rocha. Pergunta: há alguma evidência de que estão se quebrando sobre a rocha aqui? Ou será que eles pagaram esse dinheiro sujo e o problema foi resolvido? Não. E são esses que querem legislar a moralidade. Uma moralidade baseada em crenças. Tudo bem, não precisamos ler tudo. É o suficiente, né? Vamos à Diocese Anglicana. A Diocese Anglicana quer vender propriedade para pagar alegações de abuso sexual a crianças. E esses aqui nem têm a desculpa de que não podem se casar. Eles têm menos desculpa do que os outros. Sim, é ridícula. E esse daí ainda com crianças. Ah, é horrível. Veja,
Todos nós estamos condenados pelo pecado e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o meu ponto é que a salvação deles é baseada no credo. A questão que você construiu durante todo o programa é que quem vai legislar sobre a moralidade? O mundo quer que essas pessoas o façam. Sim, essa gente toda vai se unir para fazer uma lei sobre isso, porque sabem que é errado, mesmo estando dentro das próprias fileiras. Veja, nós somos adventistas do sétimo dia. E nós, como tal, não acreditamos que a nossa igreja tem que legislar sobre moralidade. Claro que não. Igreja nenhuma tinha que legislar sobre isso. Mas veja o que dizem os nacionalistas cristãos. Sei que já mostramos isso antes, mas tem que ficar claro sempre que possível. John Gill diz que as duas tábuas da lei, seja a primeira com o 1º ao 4º mandamento e a segunda com o 5º ao 10º, são mandamentos de Deus. O sábado, não usar o nome de Deus em vão, etc. Estes são, de fato, vinculativos e deveriam ser legislados e mantidos pelo magistrado civil. E não é apenas o magistrado civil que garante que não roubemos o nosso próximo ou assassinemos, etc. Mas o magistrado civil tem o dever dado por Deus de zelar sobre a nação para que o país não cometa blasfêmia. Eu não vejo como é possível legislar a segunda tábua da lei sem fazer referência à primeira, porque o respeito pela vida humana é baseado no princípio de que a vida humana é importante porque foi feita à imagem de Deus. E isso nos remete ao primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, se você não aplicar, não legislar a primeira tábua da lei, se suas leis não forem baseadas na primeira tábua, você não tem motivo para defender a segunda tábua da lei. Muito bem, agora eu pergunto. Você concorda que o governo tem a obrigação de legislar a segunda tábua da lei, ou os aspectos da segunda tábua? Porque você não pode legislar tudo, você não pode legislar cobiça, você só pode legislar as consequências dela. Mas assassinato, roubo, essas coisas, elas são direito civil? Muito bem. Pegue o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Outras religiões, como o Islã, também têm leis contra a blasfêmia. Se você disser algo contra Maomé, ou se ofender Alá, você pode receber a pena de morte, não é mesmo? E eles fazem isso. Agora, se quiserem aprovar leis contra a blasfêmia, e foi isso que ele disse, neste caso, se você disser ser um cristão, mas você não faz o que a Bíblia diz, você faz o que o credo da sua igreja diz. Nesse caso, você está usando o nome de Deus em vão. E aqueles que usam o nome do Senhor em vão é que estão legislando sobre o mandamento que estão infringindo. Exatamente. E como já ouvimos antes, dessas mesmas pessoas, a nossa denominação cristã não é aceito por eles como uma denominação cristã. Apesar de nos apegarmos à salvação em Cristo e à observância da sua lei. Ora, por que não somos cristãos então, se cumprimos a lei? E então quem fará uma lei contra nós? Eles irão. Vamos dar uma olhada em mais um pouco. Seja uma bênção, porque eu estou dizendo, há uma unção de libertação em ação neste momento. Quero receber $100.000, eu quero $100.000. Existem 10 pessoas aqui que podem me dar $10.000. Há 100 pessoas que poderiam doar $1.000. Me dê um cheque e faça o pagamento em nome do Ministério de Paula White. Se você não tem $1.000, me dê $100. Traga à luz uma semente sacrificial. Escute, isso é sobre crianças que morrerão se você não for obediente. Não retenha sua bênção. Vamos? Eu estou dizendo, dê uma semente de sacrifício. Eu não vou mais me mexer. Não vou levantar a mão sobre ninguém. Se você é obediente, vamos lá, levante da cadeira. Venha, traga sua bênção. Que o fogo de Deus recaia sobre as crianças. Levantem as mãos, jovens. Fogo!
Essa é a glória de Deus. Levantem as mãos, povo de Deus. Essa é a glória de Deus. Todos orem no Espírito. Chega, Martin. Vamos direto ao ponto. As igrejas têm feito um péssimo trabalho na divulgação do Evangelho. Entramos em uma era do Evangelho da prosperidade. Acabamos de ver vídeos de pessoas pedindo dinheiro, e se você não der dinheiro, ela vai reter a bênção de você. E não há qualquer questão de moralidade, de lei, de qualquer assunto semelhante. Você vai à igreja e é abençoado, seja você um pecador ou não. Se você der dinheiro, aí a bênção é garantida. É o evangelho da prosperidade, tomando conta de todas essas igrejas, porque elas substituíram o verdadeiro evangelho por esse. E também há outras denominações que ensinam o perfeccionismo e todas essas coisas aí, além do juízo. E aí tem um monte de problemas. E há denominações que se baseiam na experiência ao invés de na palavra de Deus. Sim, a lei já deixou de existir, já não é mais relevante. Então, Martin, são essas pessoas que querem legislar a moralidade. E é aí que está o problema. O comportamento pode ser legislado, mas o coração não. A nova aliança deve ser escrita no coração e somente Deus pode mudar o coração. Nós já mostramos isso. É só Ele que conhece o coração. Jeremias lamenta o fato de o homem não cumprir a lei. Contudo, não obedeceram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, trarei sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes ordenei que cumprissem, mas eles não as cumpriram. Isso é a humanidade, Martin? É isso daí. Tudo começou com Adão e Eva. Mas qual é a solução? O mesmo autor, no capítulo 31, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, aliança que eles quebraram, embora eu os tivesse como esposo, diz o Senhor. Veja, é importante porque não é que Deus falhou com o pacto dele e por isso ele está fazendo um novo. Não, é porque eles quebraram o pacto e Deus está apenas tentando renová-lo de uma forma que eles possam entender o que está acontecendo. E se Deus não conseguiu, nós, a igreja, vamos conseguir, né? Mas esse será o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei em seus corações. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem colocou essa lei em seu coração? Deus. Foi a igreja? Não, definitivamente não. Nem você. Com certeza não. Muito bem. Você concorda que somente Deus pode realizar essa transformação? E ela não pode ser definida por lei? Sem dúvida. Aqui está a próxima pergunta. Quem faz o quê? A igreja quer te obrigar a fazer essas coisas. E se você não fizer, não poderá comprar nem vender. Ela vai te boicotar e, eventualmente, acabar te matando. Filipenses 2, 12 e 13. Portanto, meus amados, assim como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, desenvolvam a sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, a obediência a Deus reside em um relacionamento com Ele. Não tem relação com a lei. Não tem. A relação com a lei surge automaticamente do seu relacionamento com Deus. A lei não foi abolida. Seus princípios devem estar no nosso coração. E o que é esse trabalhar a própria salvação?
e é Deus que opera. Como pode se combinar essas coisas? Essa não é uma pergunta razoável? Claro. Um diz trabalhe sua própria salvação e o outro diz que é Deus quem opera. Quem faz o que então? A resposta é: você faz o que pode na sua esfera e Deus faz o que pode na esfera dele. Logo, quem realiza a obra? Ele, de acordo com o versículo. E quanto a mim? Eu realizo alguma coisa? Não. Já está provado que não conseguimos. Será que eu devo, então, nem tentar? Estamos sendo filosóficos aqui, Martin. Meu esforço e minha anuência apenas abrem o canal para que Deus opere em mim aquilo que não sou capaz de fazer por mim mesmo. É a única maneira de conciliar esse versículo. Uma vez que você começa a achar, olha, agora estou pegando o jeito da coisa, apenas espere, você vai perceber logo logo que não consegue guardar, porque você vai estar tentando fazer sem Deus, o que é impossível. Vamos filosofar um pouco mais sobre isso. Para tentar entender melhor, precisamos analisar a fonte. Se em mim não habita bem algum, então surge a pergunta: onde ele habita? A resposta é óbvia, não é? Fora de nós. Obviamente reside em Deus, porque apenas Deus é bom. Onde então eu o obtenho? Obviamente da fonte, porque nós não temos isso. Portanto, se eu estou caído e inclinado ao mal, como corrijo isso? De dentro de mim mesmo? Impossível. Deve vir de Deus, visto que Deus não me força a ser bom, mas ainda assim exige isso de mim. Como então me aproprio disso? Eu não quero, porque eu sou mau, mas Deus quer. Mas eu preciso disso, então como funciona, né? Ele diz que eu tenho que pedir. E me será dado. E qual é o problema? E se eu tiver vontade, mesmo que eu não tenha vontade de pedir? Porque sou perfeitamente feliz em meu pecado, eu não quero pedir. Devido à minha natureza, mas ainda assim precisar pedir para receber. Ou seja, isso é um impasse também. O único recurso que Deus tem é levar você a pedir, criando ou permitindo circunstâncias que o incentivem a pedir, a despeito da sua natureza caída. Então, muito bem, pergunta. Agora a pergunta: quem é o iniciador, o autor e o facilitador desta transação? Só pode ser Deus? É Deus, não é? Do começo ao fim. E que crédito eu tenho nisso? Dei-o? Seria o meu destino pré-determinado, como muitos supõem, no caso de eu ser um eleito? Claro que não. Eu ainda preciso escolher entre permitir e aceitar o convite oferecido. É isso, você não pode fazer nada por si. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Pois a vontade está presente em mim, mas como realizar o bem, eu não sei. Algumas pessoas dizem, Paulo ainda não tinha conseguido. Ah, se... Filipenses 2,13 dá a resposta. Pois é Deus quem opera em vocês tanto querer quanto realizar a sua boa vontade. Tudo vem dele. E eu digo que Paulo percebeu que ele nunca o alcançaria. Muito bem. Vamos voltar ao começo. Existe uma lei. Não fui eu que a criei, porque minha natureza é contrária a ela. Por que eu criaria uma lei que eu não quero cumprir? Foi Deus quem a estabeleceu, e eu não sou capaz de mantê-la. Então, ele se propõe a me ajudar. Ele capacita. É ele que nos habilita a isso. Ele cria circunstâncias que me levam a dizer, eu preciso de ajuda, eu estou em apuros. E aí ele diz, que bom que você pediu. Eu tenho a solução para você? Bem, eu não gosto da solução, mas tudo bem, eu a aceito. Então, tudo que você é tem que morrer. E a santificação
são as boas obras que Deus realiza dentro de mim, porque eu não posso fazê-lo. E se você se torna orgulhoso porque agora está fazendo coisas boas, é um falso orgulho, porque o bem não está vindo de você, mas de Deus. Se você tiver o orgulho correto e ter o seu reconhecimento a Cristo, aí você se orgulha de reconhecer que é Deus quem está te capacitando. E aí tudo bem. Beleza. Muito bem, vamos ler novamente. Pois é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Veja que não é a igreja, ou qualquer elemento humano que faz isso daí. É só Deus. Cristo não veio para torturar o seu eu natural. Ele veio para matá-lo, se você permitir. Ele não vai te forçar. Ele não está satisfeito com parte de você. Ele quer você todo, mas sem a sua natureza caída. O seu eu caído deve morrer e você deve ser cúmplice nessa execução. É uma transação em tanto, né? Se não estiver disposto, isso não acontece. Nada gosta de morrer. Por isso, sua natureza caída vai lutar para sobreviver. E por isso precisamos da ajuda de Cristo para destruí-la. Não porque sejamos cruéis conosco mesmos, mas porque chegamos à conclusão de que se ela não morrer, ela vai acabar nos matando de qualquer maneira. Assim, essa natureza caída deve morrer com o nosso consentimento. Porque se você não consentir, Deus não o fará. E a igreja vai fazer isso por mim? Não, Mesmo se ela legislar sobre isso? muito menos. A igreja não pode legislar para mudar isso. Podem até te obrigar à igreja no domingo. É, claro. Te obrigar a sentar na cadeirinha, e aí você está cumprindo a lei. Que patético. É a mesma coisa quando você quer forçar alguém a fazer algo que você acha que ela deve fazer. Isso não muda o coração da pessoa. Muito bem, vamos voltar a filosofar, Martin. Eu achei que isso tinha acabado, Walter. Em termos espirituais, todos nós temos o potencial para voar. No momento estamos bem presos ao chão, né? Mas isso não significa que possamos voar sem nos transformarmos primeiro. Os ovos têm potencial para voar. Estou falando de ovos de pássaro, né? Quando se transformam em pássaros. Mas como ovos, eles jamais voarão. C.S. Lewis conta essa história de uma forma um pouco diferente. Então, será que preferimos continuar sendo ovos? Principalmente sabendo que podemos nos transformar em pássaros? Assim, recusar a transformação nos condena a permanecer como ovos não eclodidos e, eventualmente, objetos inúteis a serem descartados, porque você vai virar um ovo podre. O homem convertido é uma nova criatura. O velho já se foi, ele se transformou num pássaro. Ora, no darwinismo e no lamarckismo existe essa famosa questão, né? Eu voo porque tenho asas ou tenho asas porque eu voo? É uma questão muito importante. Darwin disse, eu tenho asas, logo posso voar. Já o Lamarck dizia, eu queria voar, por isso ganhei asas. Veja como são esses dois, né? Mas aqui está a questão espiritual. Eu vou porque tenho asas? Obviamente, eu posso voar se tiver asas. Mas quem vai me dar as asas se eu sou um ovo? Alguém precisa transformar esse ovo, né? Em alguma coisa com asas. E não é a lei que vai fazer isso. É por isso que Deus busca apenas aqueles que desejam participar da sua graça. Convencidos da retidão de seu governo, a coerção torna-se obsoleta. É isso, você não é coagido quando faz algo por livre e espontânea vontade. Então, se não há coerção por parte de Deus, e ainda assim os seus súditos são obedientes, isto significa que eles serão obedientes porque está escrito em seus corações. Eles querem fazer aquilo. E por que querem? Porque passaram a entender quem Deus é. E agora a lei de Deus é lógica. Eles a querem.
Com a lei de Deus, não preciso temer que alguém minta para mim, que cobice minhas coisas, leve minha esposa embora, me mate, faça isso ou aquilo, porque aí há confiança entre as criaturas. E eu sei que não há outro Deus além dele, e eu não vou querer ter um ídolo no lugar do meu Deus. Principalmente me colocando no lugar de Deus. De jeito nenhum, o orgulho morre nessa situação. Quando entendo o amor de Deus, o orgulho morre. O eu é transformado à semelhança de Cristo. Não que eu tenha a divindade de Cristo ou o poder dele, mas porque passei a compreender a lei da moralidade. E eu permiti que ele a escrevesse em meu coração. E a igreja não pode fazer isso por meio de leis. E ainda que eu obedecesse a lei por coerção, seria genuíno? Não. E é por isso que o próprio Deus não forçou a lei dele no céu. Muito bem, Apocalipse 14:12. Eis a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em outras palavras, eles têm a mesma fé que Jesus. Eles sabem de onde vem, sabem quem é seu Redentor, sabem quem é o seu transformador, sabem quem é o seu intercessor e sabem quem pagou o preço pela sua transgressão. Eis a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos porque eles foram coagidos e forçados a isso, Martin? É exatamente o oposto. Podemos encerrar esse assunto então? Com certeza. Assunto encerrado. Que Deus ajude este mundo, pois estamos caminhando para o conflito final. Sim, essa legislação moral das igrejas está prestes a ser implementada. Vamos orar. Pai Celestial, nós filosofamos e conversamos sobre o cristianismo e os seus motivos. O cristianismo resolve os dilemas morais da lei, da justiça e da graça. E de onde vem a nossa ajuda? Vem daquele que pagou o preço para nos salvar. E que tipo de moralidade o Senhor quer incutir em nossos corações? Bem, a história tem demonstrado que qualquer moralidade que seja fora da que o Senhor introduz é insustentável. O coração humano está fadado a falhar, seja dentro do povo de Deus ou fora dele. E se aqueles que se dizem povo de Deus quiserem seguir o mesmo caminho que fracassaram repetidas vezes no passado e causou muito derramamento de sangue, então, Senhor, as pessoas terão que arcar com as consequências disso. Esse cenário está muito próximo, já vai acontecer. Mas a questão é, qual é a nossa posição hoje? Será que nos colocamos ao lado de Deus, permitindo que o Senhor mude nossa bússola moral, ou ficaremos ao lado do homem e o acompanharemos, com o fluxo e a elevação da humanidade acima de Deus? Essa é a minha pergunta. E eu oro para que nos ajude a fazer a escolha certa em Jesus. Amém.